Muito boa noite a todos. Boa noite. Para nós é uma grande felicidade podermos aqui nos encontrar, uma casa que não nos é estranha, nós já a conhecemos desde há muito tempo, mas é sempre um grande motivo de orgulho podermos aqui retornar, não só pelos corações amigos que reencontramos, mas também pela responsabilidade e pela honra que é a oportunidade de divulgação da doutrina. Então hoje nós trazemos um tema que consideramos ser fundamental, sobretudo nos momentos de incerteza, nos momentos de dificuldade, que todos de uma forma ou outra enfrentamos, a uma escala maior ou menor, e que reconhecemos que neste momento é necessária muita perseverança. E então vamos começar por relembrar o Poema da Gratidão, de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, que, de uma forma muito bela, nos relembra todas aquelas pequenas circunstâncias da vida e do dia-a-dia pelas quais nós devíamos ser gratos, incluindo as dificuldades. Porque a verdade é que as dificuldades são uma constante da vida de todos nós. Não lhes podemos fugir. Para uns, são as oportunidades que queriam poder fruir, mas que nunca chegam. Para outros, são as grandes realizações que eles concretizam, mas que mais à frente percebem que estavam cheias de espinhos e de maiores dificuldades. Para outros ainda, são as capacidades, as características, as competências que achavam que já possuíam, mas que quando confrontados com realidades mais difíceis, percebem que ainda não as tinham como achavam. E, inevitavelmente, nós duvidamos, nós entristecemos-nos e, de certa forma, definhamos. Mas a verdade é que, por todos estes motivos que nós possamos ter para desanimar, muitos outros há que nós temos para sermos gratos. O problema é que nós estamos muito programados, porque é mais fácil, em focarmos-nos naquilo que não corre bem, ao invés de vermos a quantidade de coisas que nos acontecem e poderiam não acontecer, a quantidade de oportunidades que nós temos para as coisas mais pequenas, mas também mais importantes. Como, por exemplo, uma que nós muito frequentemente subestimamos e que é fundamental, é a capacidade de respirar. Quem aqui hoje já parou um pouco para dar atenção e gratidão ao facto de poder respirar? Vamos levantar a mão quem já se dedicou. 2. Eu já apresentei esta palestra em alguns centros e digo que o nervo está a ganhar pela esmagadora maioria. Então, para os outros, nós vamos tomar esta oportunidade e vamos dedicar alguma atenção à nossa respiração. Então, vamos pedir aos presentes que fechem os olhos e que lentamente encham o peito de ar, segurem e deixem o ar sair. Mais uma vez, vamos encher, segurar e deixar sair. E uma última vez, encher, segurar e expirar. É uma verdadeira bênção nós podermos respirar como queremos, rápido, lento, superficial ou profundo, porque a verdade é que há quem não tenha essa sorte. Há quem esteja paralisado, incapaz de respirar a não ser com o auxílio de uma máquina e não tem acesso a algo que para nós é tão simples. Muitas vezes, no nosso dia-a-dia, nós até acabamos por nos sentir assim, paralisados e sufocados, porque achamos que as dificuldades são muito maiores do que a nossa capacidade de lhes fazer frente. Mas vamos agora virar a questão ao contrário. E se de facto nós estivéssemos paralisados? Se de facto não conseguíssemos respirar autonomamente? Éramos capazes de nos sentirmos felizes?
éramos capazes de termos uma palavra amiga para emprestar a alguém? Será que éramos capazes de tentar que as pessoas à nossa volta ficassem mais felizes, mesmo que por um breve contacto connosco? E com isto, nós não queremos menosprezar as dificuldades de ninguém, porque nós próprios sofremos muito com as nossas dificuldades e, se calhar, por motivos que para vocês até sejam básicos. Portanto, cada um sofrerá mediante a sua capacidade. Mas aquilo que nós vimos aqui propor é uma reflexão numa outra perspectiva sobre este tema. E para isso, nós vamos trazer uma história de amor e superação. E então, esta história começa em junho de 1957. Nesse dia, nós podemos ver um céu coberto de nuvens cinzentas que era ocasionalmente rasgado por uns tímidos raios de sol. Uma verdadeira tarde de verão à britânica. E por baixo desse céu nós vemos uma mansão com vários andares, tipicamente característica da sociedade média-alta do Reino Unido, e à frente da mansão um extenso relevado rodeado por uma muralha de árvores que constituíam o bosque que cercava o terreno. No centro do relevado nós vemos um grupo de cavalheiros que estavam num renhido jogo de cricket. E mais acima, junto das mesas onde estava disposto os aperitivos e o chá, nós encontramos as damas que os estavam a observar, ou pelo menos a fazer de conta. E quando olhamos o terreno de jogo, nós vemos um jovem que se destaca pelo seu porte atlético. Era o Robin Cavendish. Ele era um jovem que estava no ramo das trocas de chá e era extremamente competitivo. E, portanto, aquele jogo para ele era o tudo ou nada. Estava focadíssimo. Até que, no momento da partida, ele passa os olhos de relance e fica paralisado. O queixo cai e ele pergunta para si próprio: meu Deus, o que é aquilo? O aquilo era uma silhueta feminina, de 22 anos, uma pele de tom de porcelana, um cabelo negro muito bem arranjado, com um vestido muito elegante, que era só suplantado pela forma elegante como ela se sentava. Era a Diana. E, para a tristeza do Robin, ela nem sequer estava a reparar nele. Ele tinha que arranjar uma forma de lhe chamar a atenção. Então, tendo nas mãos o lance final do jogo, se ele conseguisse pontuar, a equipa dele ganhava. E aí, de certeza, que ela não só ia olhar para ele, como ia ficar caidinha. Então, ele deu o esforço máximo e assim que o lançador lhe lança a bola, ele bate-a com tanta força que, quando deu por si, já estava ele no ar a ser atirado pelos colegas que gritavam e que saltavam em conjunto com ele. E ele aproveitou, quando era atirado ao ar, que tinha uma perspectiva mais vantajosa, e deixava descair o olhar para se vangloriar na atenção de Diana. Apenas para descobrir que ela nem sequer se tinha percebido. Mas ele era um jovem persistente. E então ele decidiu abordá-la diretamente. Foi falar com ela, usou de todo o seu charme, e ela, com a cara virada para o outro lado, murmurou umas palavras de rejeição. No entanto, não tinha sido tudo perdido, porque o Robin obtivera uma informação importantíssima. Toda aquela informação que ele obteve foi suficiente para compensar, foi importante o suficiente para compensar a rejeição que ele sofreu. Ele descobriu, no meio daquele murmúrio, que ela estaria presente no baile que iria haver no próximo sábado. Então ele tinha uma segunda oportunidade. Chegado a sábado, ele levava o cabelo muito bem arranjado, tinha o melhor fato do seu guarda-roupa, e então dirige-se à mansão, à sala onde eles iam ter o baile, abre as portas e de imediato começa a procurar a Diana. Para a sorte dele, foi como se o universo conspirasse a seu favor, porque da perspectiva dele, toda a gente se afastou e as luzes todas apontaram para ela. Então ele viu-a de imediato e deu por si a flutuar na sua direção. Ela estava sentada à beira do bar
E então ele, chegando à beira dela, volta a tentar meter conversa. E ela, mais uma vez, sem olhar para ele, volta a murmurar qualquer coisa para o despachar. Mas desta vez ele vinha preparado. E ainda ela não tinha acabado de responder, dá por si e está a ser rodopiada para o meio do baile, porque ele, esperto, depois de falar, pegou-lhe na mão e levou-a para dançar. E ela gostou da ousadia dele. Essa dança deu origem a um encontro, e esse encontro deu origem ao início do amor entre ambos. E não passava muito tempo, estavam os dois profundamente apaixonados, felizes e já casados, num avião em direção ao Quénia, para onde eles iriam viver. Passam-se 2 anos e tudo parecia ser um conto de fadas. Ventura e felicidade era o que caracterizava os dias deles. Eles tinham-se mudado para o Quénia com mais 2 casais de amigos e os 6 que chegaram em 1957, agora em 1959 já eram 6 e meio, porque a Diana já estava à espera do Jonathan, que seria o primeiro filho do casal. Então tudo aquilo que eles perspectivavam era uma profunda felicidade. Uma noite, o Robin acorda ensopado, respiração ofegante, com um mal-estar geral. É levado para o hospital e o médico começa a examiná-lo. Toca-lhe num braço, no outro, na perna direita, depois na perna esquerda. Ele não conseguia sentir o corpo. O médico de imediato manda despejar um saco de gelo por cima dele e reúne-se num círculo com as enfermeiras porque tinham que tomar decisões muito rápido. E a discussão deles foi interrompida por um suspiro muito suave, muito fraco, mas alto o suficiente para chamar a atenção do médico. Era o Robin que, quase sem poder, lhe dizia que já não conseguia respirar. O médico volta-se e o Robin repete a mensagem, mas desta vez já não saía som, só os lábios mexiam. O médico rapidamente percebeu que era preciso entubá-lo. Mas a laringe já estava tão fechada que não ia ser possível entubá-lo pela boca. Teriam que lhe fazer uma traqueostomia, um golpe na traqueia para inserir o tubo diretamente. O Robin é hospitalizado, fazem os exames e o médico chama Diana e explica-lhe que o Robin contraiu poliomielite, uma doença infecciosa do sistema nervoso que causa uma paralisia geral. E, graças ao desenvolvimento da medicina da época, o Robin já tinha acesso a ventiladores mecânicos, mas o prognóstico era apenas de 3 meses de vida. Após o Jonathan nascer, Diana tratou de tudo aquilo que era necessário e retornaram para a Inglaterra. O Robin seria internado numa enfermaria dentro de um hospital especializado para lidar com aquele tipo de casos, onde aguardaria aqueles 3 meses após os quais ele iria morrer. Chegando à enfermaria, ele encontra uma sala funda, larga, característica das enfermarias da época, com uma madeira muito escura, um ambiente, no geral, úmido, uma única janela no fundo da enfermaria, mas grande. Apesar disso, não havia muita luz na sala, porque o céu era sempre muito cinzento. Existiam várias colunas que suportavam a sala e entre elas tinha uma série de camas onde estavam outras pessoas com a mesma condição do Robin. A enfermaria estaria num silêncio tumultuoso, não fosse o som dos saltos altos das enfermeiras, combinado com o som imparável dos ventiladores que mantinham todas aquelas pessoas vivas. Assim começava o grande pesadelo da vida do Robin. Naturalmente, instalou-se uma depressão. Diana estava lá diariamente para o visitar, mas a certa altura o estado do Robin era tão depressivo que ele ordenou ao médico que não a deixasse entrar. Ainda assim, Diana fez força. Só que a relação deles foi-se deteriorando. Ela todos os dias chegava esperançosa, otimista, falava para ele como falava antes,
Mas ele, cada vez mais amargurado, ignorava, murmurava palavras para que ela o deixasse, virava-lhe a cara, até que não tardou muito a pedir-lhe para ela o deixar morrer. Diana dizia que isso era impossível e tinha apenas um pedido: que ele vivesse por ele, por ela e pelo Jonathan. Existe uma frase muito famosa de Alan Saunders, que foi popularizada por John Lennon, que diz que a vida é aquilo que nos acontece enquanto nós estamos ocupados a planear. E a verdade é essa. Nós achamos que conseguimos prever o dia, a semana, o mês, o ano. Achamos que está tudo sob o nosso controle e de repente lá vem a mão divina com o seu lápis e nos redesenha o rumo. E nós ficamos de cabeça para baixo sem saber o que é que havemos de fazer. Nós somos muito facilmente confrontados com dificuldades e imprevistos e sabemos que temos que confiar na divindade. Mas é tão fácil nós ficarmos desesperados. E quantas vezes, ante estes percalços, alguns até bem mais pequenos do que os do Robin, nós damos por nós de lágrimas no rosto a perguntar: mas porquê, meu Deus? Porquê eu? Os dias vão-se passando, as dificuldades não passam, agigantam-se, o sono deixa de ser repouso e nós, a pouco e pouco, vamos definhando. Só que, no meio disto tudo, no meio destes sentimentos, desta mágoa, deste desespero, Joana de Ângeles, conhecendo a nossa fragilidade, vem avisar-nos. E então no livro Episódios Diários ela diz-nos que o desânimo é como um tóxico imobilizador. Ele insinua suavemente, dominando as reservas da coragem. Instala-se, a pouco e pouco, inspirando pessimismo e mal-estar. E sobre a mágoa, ela diz-nos que é semelhante a um ácido que corrói a superfície na qual se encontra e que desgasta, a pouco e pouco, as peças delicadas das engrenagens orgânicas do homem, destrambelhando-lhe os equipamentos da organização psíquica. E quão fácil é nós sentirmos estes problemas. Mas se nós repararmos, o que a Joana nos está a dizer é que, em cima da dificuldade, do problema, do desafio, nós estamos a acrescentar mais uma camada de complexidade, mais uma camada de dificuldades a superar com a forma como nós permitimos que estes sentimentos tomem conta de nós. E ela não nos diz para não sentirmos aquilo que nos é natural sentir. Ela alerta-nos das consequências nefastas de ficarmos tempo excessivo paralisado nesses sentimentos e nessas reações. Porque a verdade é que muitas vezes nós entramos nesta bola de neve de dificuldades. Mas nós não estamos aqui por acaso. Nós temos tarefas a fazer. E essas tarefas vêm acompanhadas de dificuldades. Então, Joana de Ângeles diz-nos para sorrir ante o infortúnio e agradecer a oportunidade de o superar através dos valores éticos e educativos que já possuímos, poupando-nos o desgaste de que é portadora a mágoa. Joana não nos diz para esquecermos a dificuldade e para fazermos de conta que está tudo bem e que é tudo fácil. Ela relembra-nos de uma coisa muito importante que pode passar subtil nesta frase, mas que eu vou realçar. É que nós temos que superar através dos valores éticos e educativos que já possuímos. Ou seja, ela chama-nos a atenção de uma realidade muito grande. Nós consumimos, nós conhecemos muito mais da doutrina espírita do que aquilo que deixamos passar para a prática. Então ela diz que o desafio, que o infortúnio, é a oportunidade de aplicarmos isso. E ela não nos diz para enfrentarmos uma dificuldade e sorrirmos como se isso não nos magoasse. Ela diz-nos para sorrir por essa possibilidade. Ela está num patamar de análise acima. Nós focamos-nos no micro do que me aconteceu. A Joana está a pensar no macro, do que é que aquilo significa no decorrer da nossa vida. Então, é esse o nosso momento, não de refletirmos excessivamente no problema, mas de refletirmos um bocadinho mais o que é que isto significa na minha vida. Porque, por norma, olhando em retrospectiva,
os pontos unem-se e até faz algum sentido. Nós sabemos disso, mas parece que no momento de uma dificuldade nova nós esquecemos-nos. E em vez de usarmos essa experiência, essa bagagem a nosso favor, parece que estamos a começar do zero, a encontrar uma dificuldade como se fosse a primeira vez. Então Joana chama-nos a atenção para isso. E há outra realidade, é que o tempo não para. Então, se eu não escolho como eu ajo, e se o tempo anda, tudo aquilo que me sobra é a minha reação. E a minha reação é impetuosa, é alimentada pelas tendências, pela bagagem que eu trago de trás, não por aquilo que eu quero desenvolver no presente. Então, a alternativa é eu ficar preso nesta mágoa, neste desânimo, se eu não me focar naquilo que eu controlo, que é a forma como eu respondo àquilo que me acontece. E porque isto é tão comum, Joana relembra-nos de outra coisa. Tens o direito de errar, embora não o devas. Mas quando isso acontecer, porque ela sabe que nos vai acontecer, ela deixa o seguinte conselho: não te permitas autopunições diante de alguma falência na execução do programa do bem, porque a autopunição nunca solucionou. Se faz alguma coisa, é tirar-nos a réstia de capacidade que nós temos para superar a situação. Então ela dá-nos ainda mais conselhos e leva o padrão mental no momento em que te vejas sitiado pelas tristezas, arrependimentos ou íntimas revoltas pelo fracasso de alguma tentativa. Persiste e repete a luta sem temer. Vencerás. Não é um conselho vulgar, não é psicologia barata, não é conselho dado despreocupadamente. É a benfeitora espiritual que melhor conseguiu conciliar a psicologia com a doutrina espírita. É uma autoridade para nós no tema. Se há alguém que pode opinar, é ela. Então, se isto nos parecer que é aquele conselho fácil de pensar positivo, nós é que temos que pensar duas vezes. E temos que perceber que o que ela nos diz, a chave desta frase que ela nos dá, é a persistência. Por isso é que ela pede para elevar o padrão mental. Não é porque a tristeza seja uma coisa obrigatoriamente a enxutar, indesejável. Não, isso é uma realidade. Mas se eu ficar ali bloqueado, eu não vou conseguir repetir. Se eu não conseguir repetir, eu não vou conseguir vencer. O que ela nos está a tentar dizer é para, de certa forma, dentro do possível, descomplicarmos. Para nos relembrarmos que isto não aparece sem solução. E a doutrina espírita faz uma coisa extraordinária, é que alarga-nos o prazo de resolução de uma forma que nenhuma outra filosofia nos consegue alargar, porque a doutrina espírita explica-nos que muitas vezes a dificuldade persiste na existência. É verdade, mas há a resolução após a morte. Há a resolução pela convivência com o problema, pela convivência com a limitação, pela convivência com a dificuldade, porque há existências que são caracterizadas por um sofrimento contínuo, seja ele pelas mais diferentes condições. E nós sabemos que nada disso cai em saco roto. Então, com esse alargar, a doutrina espírita dá-nos a base para agora o conselho da Joana ter significado, que é tentarmos não agravar o assunto, afundando-nos naquilo que é natural para quem ainda está num patamar de evolução moral muito delicado, que é o nosso caso. E ela argumenta a favor disto, dizendo-nos: és o que te permitas mentalmente. Isto para nos relembrar que a nossa mente é uma emissora e receptora em simultâneo. Tudo aquilo que nós estamos a enviar, nós estamos a receber. E a mente cria, no meio desta troca, uma rede de pensamentos em torno do qual ela vive, que nos convém alimentar de forma a que ela seja uma atmosfera nutritiva, produtiva, ou então tóxica e asfixiante. Porque como nós não conseguimos parar de pensar, nós temos duas hipóteses. Podemos pensar passivamente, deixando que aquelas que são as nossas características e as nossas tendências, que por norma não são muito agradáveis, nós não temos tendência a pensar muito bem sobre nós e sobre as situações, e deixamos que isso nos vá influenciando, ou então procuramos pensar ativamente, tomar rédeas daquela que é a nossa realidade, porque a verdade é que
O que acontece no mundo e aquilo que eu experiencio são duas coisas diferentes. Eu vivo a minha interpretação, a minha opinião dos acontecimentos. E como tal, eu tenho essa capacidade de moldar aquilo em que eu me foco. E se eu me focar naquilo que eu controlo, que é a minha forma de ver as coisas, a minha forma de pensar, o padrão mental em que eu quero estar, mesmo na dificuldade, eu tenho melhor capacidade de solução. Só que isto não fica no casulo de quem nós somos. Joana ainda nos diz que não há isolamento de natureza mental entre os seres humanos. E então, se nós permitirmos o domínio dos pensamentos negativos, nós vamos abrir campo vibratório para que a nossa mente seja golpeada por outras que nos detestam. Por isso é que, no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade lá apresenta, nos registros de Kardec, que os espíritos não só conseguem perceber pensamentos que nós ocultamos de nós próprios, como frequentemente eles nos influenciam. Falando-nos precisamente da importância então de nós tentarmos controlar o nosso registro mental. E por isso, a perseverança e o otimismo prescritos pela Joana tornam-se absolutamente necessários. Então ela diz: acenda a luz da alegria no teu espaço mental em sombras e conta com os teus mentores espirituais que te amam e estão envolvidos com o teu progresso espiritual. O pranto que vertes em decorrência das aflições que te povoam a casa emocional sensibiliza os mentores que velam por ti. E então ela diz-nos: não chores, não lamentes e confia em Deus. Mais uma vez, ela não nos proíbe de ter a tristeza. O Divaldo narra imensas histórias em que ele próprio estava a chorar e, com Joana como benfeitora, se ele não fosse autorizado a chorar, ele estava tramado. O que ela nos quer dizer é para nós não continuarmos a agravar, a aumentar a dificuldade. Porque, por norma, o nosso choro, a maioria das vezes, não é tanto aquele choro que André Luís nos diz que limpa o coração no meio da dificuldade. Muitas vezes é aquele choro de desespero, o choro de uma grande aflição, um choro que nos diminui. E então, daí o não lamentar e o confiar em Deus. E ela continua: exulta sempre que a dor te bater à porta, pois que estás a ser convidada à tua transformação moral para melhor. Ninguém atravessa um terreno pantanoso que não experimente preocupações com a própria marcha. Uns não se encorajam a avançar. Outros tombam a caminho do objetivo. Alguns mais apresentam-se cansados. Se tu aquele que avança, mesmo que o lodaçal se apresente volumoso e ameaçador. Não se trata de nos apresentarmos nesta existência com todas as características e todas as capacidades para flutuarmos entre as dificuldades imperturbáveis. Trata-se de desenvolvermos a capacidade de, perante o medo, perante o receio, perante a incerteza, perante a dúvida, perante alguma tristeza, nós seguirmos em frente. Quando parece que não vamos ter capacidades de continuar, darmos o passo seguinte. Quando parece que tudo está a desabar, termos a coragem de fazer uma prece a Deus. Quando tudo parece difícil, termos a presença mental de olhar para o lado e perceber se não podemos calar um pouco a nossa tristeza e dar algum consolo ao outro, que se calhar está triste por motivos menores. Mas quanto mais nós aliviamos a tristeza alheia, mais nós aliviamos também a nossa tristeza. Então, independentemente do volume e da ameaça do lodaçal que seja o pântano da nossa vida, Joana encoraja-nos a uma coisa: a ir em frente. Porquê? Porque ela sabe melhor do que nós, mais uma vez, o tempo não para. Então, ou o tempo passa por nós, ou nós corremos com o tempo. E por isso é que ela nos encoraja e diz-nos: deverás sorver a taça da amarga substância do resgate com alegria e sentimentos outros de paz, pelo bem que decorrerá desse processo. Mais uma vez, nós estamos aqui, Joana está a ver daqui. Ela sabe que nada disto vai passar. E todos nós já tivemos esta experiência. E aqueles que já têm mais experiência de vida ainda se vão identificar mais com aquilo que eu vou dizer. Situações difíceis, situações desafiantes, dias que nós achamos que não iriam acabar,
e olhamos para trás e ou foram o início de algo melhor, ou nos deram lições preciosas que nos permitiram aproveitar melhor outras oportunidades. É isto também que Joana nos fala. Quanto mais não seja para nos ajudar a moldar um bocadinho o orgulho que nós ainda trazemos. Aquela ideia de soberba, aquela ideia inata que nós temos de que podemos tudo quando a maré está alta. Quanto mais não seja para nos consciencializar que a maré também baixa e nós baixamos com ela. Então, enxuga o suor da face e abre num sorriso de júbilo por te encontrares a serviço da verdade. A verdade é que esta é a realidade da vida. É que é isto que acontece nas reencarnações sucessivas no nosso processo de reforma íntima. E a Joana diz-nos: estás ao serviço da verdade. Não há volta a dar. Podemos desejar que as coisas fossem diferentes o quanto nós quisermos, mas elas não vão ser. Nós vamos encontrar aquilo de que nós necessitamos vezes suficientes até finalmente conseguirmos compreender que tudo aquilo que nós encontramos pode ser superado. Porque a vida não está aqui para nos derrotar. A vida está aqui para nos ajudar a superar a coleção de derrotas que nós trazemos. Aquelas decisões que não foram as mais adequadas. E a transformar isso em produto futuro para a nossa felicidade e felicidade daqueles que estão connosco. Então, mantenha o ideal de que, por mais longa pareça a Via Crucis, a meta será o teu lugar de repouso das aflições. E termina dizendo: enfrenta, portanto, os obstáculos e eles ensinar-te-ão a vencê-los. Só caminhando é que nós vamos fazer o caminho. Então, todo este discurso da Joana pode ser resumido numa alerta para nós não deixarmos que a reação negativa do momento se prolongue excessivamente. Para nos relembrarmos de que nós temos em nós a capacidade de decidir como é que nós vamos fazer face à situação mediante as nossas possibilidades. Que as dificuldades vão aparecer. Podem parecer insuperáveis, muito difíceis, mas elas têm um propósito. Elas irão terminar. Nós iremos chegar a um ponto de vitória, mas para isso temos que fazer o caminho. Só que o Robin e a Diana não eram espíritas. Aliás, o Robin era até ateu. E eles não sabiam aquilo que nós sabemos. Então, como é que eles responderam a este amargo convite da vida? Voltamos então agora à enfermaria e, passados alguns meses, finalmente surgiu uma boa notícia. O Robin tinha tido uma melhoria. Era uma melhoria pequena, é verdade. Talvez a única que fosse possível para o caso dele. Mas era grande o suficiente para lhes dar uma enorme esperança. O Robin tinha conseguido começar a deglutir. E porquê é que isto era importante? Porque era sinal de que a laringe já não estava constrita, já não estava fechada. O ar podia passar. E então ele podia falar. Após terapia intensa, aos poucos o Robin foi conseguindo recuperar a voz. E com isso foi recuperando o seu amor com Diana. As conversas que os dois tinham levavam-os de volta ao tempo antes de tudo isto acontecer. E o amor deles foi rejuvenescendo com este progresso. Mas por norma estas melhoras são de pouca dura. E passado o período da novidade, o Robin voltou a ficar pessimista e depressivo. Porque tinha atingido o máximo de recuperação. Só que agora as coisas eram mais difíceis porque ele já não se limitava a murmurar palavras, ele agora podia dizê-las. E então ele dizia à Diana para se ir embora. Para o deixar, ele já não lhe servia para nada. Ela tinha uma vida para viver e ele era só um peso morto na vida dela. E ela batia-lhe o pé, fazia-lhe frente. Ela relembrava-o do quanto o amava. Dizia-lhe que não ia desistir dele. E no dia seguinte ela lá estava. E ele pedia-lhe para ir embora. E ela voltava. E numa destas discussões,
ela desabafa com ele, dizendo-lhe que gostava que houvesse alguma coisa que ela pudesse fazer para o ajudar. E o Robin, para dar uma desculpa, uma resposta daquelas que encerram o assunto, disse-lhe: então tira-me daqui. Porque ele sabia que era impossível alguém com poliomielite sair da enfermaria. Só que a Diana não sabia. E então começou a magicar. Ela sabia que se ele saísse do hospital tinha que estar perto o suficiente. 16 km era o limite. Então ela começou a procurar. E encontrou uma pequena mansão, a cair de podre, é verdade, mas era uma mansão dentro do orçamento dela. Ela lá regateou, baixou o preço, comprou-a. Com o que sobrou, ela remodelou parte da casa para se tornar habitável. Depois começou a passar mais tempo no hospital para perceber como é que a enfermeira tratava do Robin. Foi aprendendo. E enquanto aprendia, ia namorando a ideia de o tirar de lá junto da enfermeira e do médico. Ao início reticentes, mas ela lá lhes foi mudando a ideia. Depois tratou de contratar uma ambulância de transporte. E estando tudo pronto, no dia determinado, eles fizeram um número de desaparecimento digno do Houdini. E então parecia um assalto a um banco cronometrado. Estava tudo contado para que o diretor do hospital não soubesse que o Robin ia sair dali. Tinha que ser às escondidas. Então decidiram, naquela hora, a enfermeira desliga o ventilador mecânico, desentuba o Robin, entubam com o ventilador manual e a Diana começa a bombear. O Robin respirava, a primeira parte estava feita. A seguir, o médico pega na cama, começa a empurrar o Robin na cama. A Diana vai a correr ao lado, a mantê-lo vivo, e a enfermeira atrás, com um carrinho com rodas com o ventilador mecânico lá em cima. Passam o corredor do hospital a correr, saem pelas traseiras, a ambulância já lá estava à espera com as portas abertas, põem o Robin na ambulância, fecham as portas e arrancam. Chegado à mansão, eles abrem as portas e estavam lá todos os amigos do casal. Eles ajudam cuidadosamente a tirar o Robin e todos eles arranjaram algum sítio da cama para agarrar e empurraram-no ao longo do longo jardim que dava de entrada para a casa. E o Robin via as caras deles, caras que ele já não via, já não sabe há quanto tempo. E apercebeu-se de uma coisa: o quão agradável era sentir a brisa do vento na cara. O quanto aqueles raios de sol, ainda que tímidos, lhe feriam os olhos se ele olhasse diretamente. Dentro de poucos minutos, ele estava instalado dentro de casa, na sua cama. Ao lado, logo coladinha, uma cama para a Diana, porque aquele era o quarto deles. Tratam novamente de fazer as trocas. Ele sustém a respiração, tira-se o ventilador manual, põe-se o ventilador mecânico, liga-se à corrente e espera-se que a eletricidade não falhe. O ventilador começa a funcionar, o Robin respira e foi aí que se deu um momento único na história da humanidade. Robin foi o primeiro utente com poliomielite a ir para casa. Rapidamente o seu humor mudou e naquele mesmo dia, pela primeira vez desde que o Jonathan tinha nascido, o Robin dirigiu-lhe a palavra. A vida deles mudou. O Robin era uma pessoa que gostava sempre de estar rodeado por amigos, então frequentemente faziam festas lá no quarto, porque o Robin não podia sair dali. Só que ele tinha uma ideia que lhe andava ali a magicar. E então numa dessas festas ele tinha lá um amigo deles, o Teddy Hall, que era um professor de engenharia de Oxford. E ele lançou-lhe a ideia. E o Teddy, como estava farto das salas aborrecidas, da teoria, viu ali uma oportunidade de testar os seus conhecimentos. Qual foi a proposta do Robin? Criar uma cadeira com uma bateria que suportasse o ventilador. E o Teddy assim fez. Foi assim que foi criada a primeira cadeira de Cavendish. Cavendish porque era o apelido do Robin. Uma cadeira que permitia à pessoa com poliomielite já não estar só na cama. E o Robin assim passou a ter 3 horas diárias de ar fresco cá fora.
À criação da cadeira seguiram-se inovações, o tempo de bateria foi aumentando e rapidamente as festas passaram cá para fora. A seguir à cadeira, o Robin continuava insatisfeito. Primeiro, porque a Diana tinha que estar sempre a interromper tarefas para ver se ele precisava de alguma coisa. Então ele queria uma forma de poder chamar por ela, porque ele não tinha força para projetar a voz. Então o Teddy arranjou-lhe uma almofadinha, porque tudo o que o Robin mexia era a cabeça. Então arranjou-lhe uma almofadinha com uma campainha. E sempre que ele queria chamar a Diana, ele dava uma cabeçada na campainha. Depois a tecnologia melhorou. E quando ele dava a cabeçada, já havia uma campainha elétrica que tocava na casa toda. Mas a Diana continuava a ir à cidade, sozinha, a fazer as compras e tal, e ele queria acompanhá-la. Então isso também não foi problema. Arranjaram uma antiga carrinha de escola, tiraram os bancos de trás, melhoraram a bateria, para que, quando o Robin lá estivesse, ligasse a cadeira, o ventilador diretamente ao carro, para a carrinha, para não gastar a bateria da cadeira. E assim, o Robin passou a ir com a Diana às compras e a tratar de todos os assuntos, estando instalado no banco da frente, atrás deles o Jonathan e no lugar do condutor a Diana. Nada era impossível. E Robin estava agora tão livre que eles, na loucura, chegaram a fazer uma viagem até Espanha. Então, esta era a pessoa que o Robin era. E frequentemente nas festas, nós víamos que, ao contrário daquilo que seria esperado, que ele estivesse num canto sozinho, porque se ninguém empurrasse a cadeira, ele não se podia mexer, aquilo que nós víamos era que Robin era a alma da festa. Sempre rodeado, sobretudo pelos mais jovens. E as pessoas gostavam de conversar com ele e contavam-lhes da sua vida, pediam conselhos, e ele tinha sempre um conselho e uma piada para contar. Inclusive, havia quem se sentasse lá e se lamentasse da própria vida. Portanto, quem fosse ter com alguém que não se podia mexer, que não podia respirar sozinho e lhe fosse desabafar dos seus problemas lamentando-se. Mas o Robin tinha paciência para tudo isso. E era assim que a casa dele era vista como um pronto socorro de atendimento fraterno. A inovação final que Robin conseguiu foi o sistema póssumo, que vem do latim do eu posso. Foi uma derivação daquele sistema da almofadinha que o Teddy lhe criou, mas com uma parte eletrónica muito mais desenvolvida, que permitia à pessoa dentro desse sistema, ou seja, o sistema era a cadeira, conseguir ligar e desligar a televisão. Ligar e desligar a luz do quarto e o aquecimento e atender e desligar chamadas. Com este sistema, uma pessoa que não conseguia controlar o próprio corpo, conseguia controlar o ambiente à sua volta. E desta forma, o Robin melhorou a vida de muitos que sem ele, sem aquilo que ele passou, estariam confinados a camas ou a arcas onde eles ficavam internados. No entanto, após 11 anos, o estado de saúde do Robin agravou-se e ele optou por dar término à sua própria vida, recorrendo à eutanásia. Muitos foram os momentos em que as coisas podiam não ter corrido bem. Como, por exemplo, quando Jonathan andava a correr pela casa e tropeçava no fio do ventilador e ele se desligava da tomada, e a Diana só se apercebia quando dava conta de que a casa estava em silêncio, não ouvia o ventilador, ia a chegar e o Robin já estava roxo a segurar o ar à espera que ela lá fosse ligar. Ou quando eles iam em viagens e a carrinha dava curto-circuito e ele ficava sem forma de ter o ventilador ligado. Mas a verdade é que em todos esses momentos a divindade os amparou e continuou a utilizar a vida deles para pintar esta linda tela de perseverança. Por isso é que nos amargura, de certa forma, a decisão de Robin quanto ao fim da própria vida. Sobretudo porque, relembrando as questões 953 e seguintes do Livro dos Espíritos, é-nos explicado que, mesmo que a morte seja inevitável, mesmo que o término antecipado seja por um breve momento, sempre que a vida é interrompida, mostra uma falta de resignação e de submissão à vontade divina. E, consequentemente, há de ser esperada uma nova oportunidade de resgate, tão complicada
quanto maior for a gravidade da falta. E por isso nós relembramos aquela frase de Jesus em que Ele nos disse que aquele que perseverar até ao fim será salvo. No entanto, mesmo assim, a sua vida, a sua obra, é um grande exemplo para todos nós. Não só pela quantidade de pessoas que Ele ajudou, mas pela capacidade que Ele teve nas situações mais difíceis manter algum otimismo. Mas acima da vida que foi a vida do Robin, acima de tudo aquilo que ele fez, nós temos que relembrar, talvez com mais força, o papel da coautora dessa vida, que foi Diana. Aquela menina que no início, algo mimada, despreocupada com os assuntos mais sérios da vida, foi confrontada com provas das mais duras que a vida nos pode apresentar. E forjou-se através dessas provas numa verdadeira mulher de garra, que em todos os momentos, ao longo de 11 anos, nunca hesitou em esquecer-se a si própria, para de forma fiel e altruísta tentar trazer o máximo de alegria e de conforto à vida do Robin, materializando aquele desejo que ela lhe pedia, que era que ele quisesse viver por ele, por ela e pelo Jonathan. Então, quanto ao Robin, resta-nos a certeza de que a misericórdia divina está sempre presente e que no devido tempo ele terá a oportunidade de resgatar aquilo que está em falta, sabendo nós que provavelmente será a custos de difíceis testemunhos. Mas para nós, quando formos confrontados pelas dificuldades, quando formos convidados à perseverança, que nós possamos relembrar não só os conselhos de Joana, como também aquela passagem do Evangelho em que o Mestre disse que pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate abrir-se-á. Porque qual dentre vós homens vos pede o vosso filho um pão e lhes dais uma pedra? Então, sempre que faltar a força, que não falta confiança em Deus, que não falta prece, que não falta procura do auxílio divino, porque se a prova não terminar, a ajuda vai chegar. E quando nós a terminarmos, porque não é uma questão de se, é uma questão de quando nós a terminarmos, podemos ter a certeza de que saímos vitoriosos sobre as nossas tendências inferiores. Então, que a fé de Deus possa embalar-nos em paciência e manter-nos firmes ante as dificuldades, certos de que, seja em que condições forem, a fé de Deus provirá. Pela reflexão brilhante que nos trouxe, tenho a certeza que todos nós, quando sairmos, vamos pensar, vamos lembrar, vamos dormir, não é? Deitados no nosso travesseiro a pensar nesta reflexão e criando ânimo para nós continuarmos com os compromissos a qual cada um, dentro das suas próprias limitações e responsabilidades, assumiu. Não é? Para com Deus, para com Jesus. Então, todos nós um dia sairemos vitoriosos. Não é? Não digo, portanto, que a taça vai ser de prata, vai ser de ouro, não é? Mas uma coisa é certa, sairemos todos vitoriosos. Nosso agradecimento ao André, ao pai do André, portanto, que entendeu por ter cá, nosso abraço, àquela gente, está bem? Vai ser diferente. E o André é sempre bem-vindo, ele já sabe, é sempre bem-vindo quando quiser, portanto, vir cá, trazer esta, outra, porque há muitas reflexões, portanto, quanto mais não seja a nossa própria. E às vezes nós não refletimos, não fazemos reflexão sobre as nossas próprias vidas, não é? Portanto, porque é um bocado, é difícil. Portanto, nós refletirmos sobre aquilo que é nosso, não é? Portanto,
que às vezes nos assusta. Então, tínhamos a coragem de fazer isso. E saímos vitoriosos, não é? Se nos convidarmos para andar 1 quilómetro, vamos caminhar 2. E assim vamos preparando o organismo e depois já corremos mais 3, mais 4, mais 5. É uma questão de preparação. Vamos então orar. Se há alguma dúvida, todos no fim, se quiserem colocar ao André, então vamos pedir ao André para fazer a prece, para encerrar o seu trabalho. Está bem, André? Certo. Mestre amado Jesus, querido amigo, somos-te profundamente gratos pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, por esta oportunidade magnífica, após mais uma semana de trabalhos e desafios, podermos reunir-nos para refletir sobre a boa nova que nos trouxeste. Por esse conjunto de diretrizes morais inabaláveis que desde há tanto tempo nós esquecemos, mas que hoje, numa oportunidade derradeira, nos convida à sua assimilação, à sua vivência, à procura de compreendermos a vida, de nos compreendermos a nós pela sua perspectiva libertadora. E por isso, amigo, estamos certos da tua presença e do quão benéfico para nós é podermos aqui nos encontrarmos. A fraternidade que podemos aqui nutrir, o auxílio da espiritualidade superior que nos ampara é incomparável. E é um privilégio podermos obter este amparo e podermos relembrar-nos periodicamente do nosso destino como espíritos imortais, cientes de que tudo nos acontece ao abrigo da lei do Pai e que com o teu auxílio, aos poucos, dentro da nossa capacidade, seremos capazes de nos superarmos, seremos capazes de contribuir ativamente para a paz na Terra, através da paz em nós. Por isso, amigo, gratos pela oportunidade, gratos pelo trabalho indispensável da espiritualidade, que assiste aqueles que aqui se encontram deste e do outro lado da vida, de modo incansável. Nós rogamos-te que estas bênçãos possam acompanhar-nos no retorno aos nossos lares e que as reflexões aqui partilhadas possam permanecer connosco, encorajando-nos e suportando-nos nos momentos de prova. Que a tua paz nos abençoe. Fica connosco, amigo, e que assim seja.